Boa tarde a todos. Bem-vindo, né, aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, aqueles que estão vindo, né, já várias vezes, que sejam todos realmente bem-vindos e espero que eu possa passar uma mensagem que todos possam tirar um proveito, né, para si, que possa ser útil na vida de vocês. Hoje a gente vai falar, né, sobre um tema que chama frustração. Aí algumas pessoas podem me perguntar, né, questionar, mas aqui é um centro de Umbanda e a gente deveria estar falando sobre um tema talvez religioso, né, e pode parecer estranho. Mas o que acontece? Quando Deus permite, né, nos dar essa oportunidade de reencarnarmos aqui na Terra, Ele tem um propósito. E esse propósito é a nossa evolução espiritual. E o que impede essa evolução são as nossas imperfeições, as imperfeições que todos nós, infelizmente, ainda temos, né? Então, assim, essas reflexões buscam, então, colocar uma luz, né? Colocar um holofote sobre essas nossas imperfeições para que, dessa forma, nós possamos corrigi-los, né? E livrar desse peso, que é esse peso que impede, né, essa nossa evolução mais rápida, mais progressiva. Então, por isso que a gente faz, né, essas reflexões, para que cada um possa, então, observar se dentro de si isso pode estar, né, sendo um exemplo, sendo alguma coisa que possa, então, trazer uma luz, né, para a pessoa mudar de atitude e ter esse entendimento. Porque é assim, o que é essa evolução que a gente fala? Na verdade, é a compreensão dessas leis que regem, dessas leis naturais que regem o universo, todas as criaturas. E os problemas acontecem na nossa vida vira um caos muitas vezes, porque a gente desobedece a essas leis. Leis foram feitas para serem obedecidas. Da mesma forma que se a gente está, né, dentro da sociedade e você comete um crime, faz alguma transgressão a uma lei, infelizmente a gente vai ter que pagar por isso. Né? Não é que é um castigo de Deus, nada disso. É uma forma de Deus nos ensinar. Então, às vezes, as coisas não ficam, né, assim, do jeito que a gente imagina e nós sofremos. Mas é por conta das nossas más escolhas, porque ou por nossa ignorância, ou por nosso desconhecimento. Enfim, é tudo sempre, né, culpa nossa. Não adianta a gente querer jogar, né, as coisas erradas, os nossos sofrimentos nas costas dos outros, que isso é simplesmente uma transferência. A gente quer projetar no outro aquilo que a gente provocou. Isso é natural do ser humano, tá certo? Então, Deus nos dá, né, nos oferece sempre aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente deseja. Né? E isso acontece por quê? Essa diferença entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente precisa. Porque aquilo que a gente deseja vem do nosso eu inferior. A gente tem a parte, digamos assim, que está a nossa parte dos instintos, que está mais ligada à nossa parte material, e o nosso eu superior, que é o que a gente procura tentar orientar as pessoas, se conectar nela, que é a conexão com Deus, que está dentro de nós, e muitas vezes nós não conseguimos conectar por falta de fé, por falta de conhecimento, enfim, né? Inúmeras razões existem, então isso acontece por conta disso. Então, a grande assim, dica, né, para a gente tentar então fazer essa evolução é diminuir o nosso egocentrismo e aumentar o altruísmo, que está resumida na instrução que Jesus deixou, que que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos.
né? E é dessa forma que a gente vai conseguir, então, fazer essa evolução. É simples, mas não é fácil de fazer. Nem tudo que é simples é fácil de ser executado. Então, aqui fica então essa dica, tá certo? Então vamos definir, né, o que seria frustração, então. Muitas pessoas às vezes confundem, né, o sentimento de frustração com decepção. E existe uma diferença sutil aí. A gente vai falar mais para frente no estudo. Então, a definição bem simples, em palavras simples, né, de frustração, são expectativas que não foram correspondidas. Então, a gente cria, né, uma expectativa em relação a alguma coisa. Às vezes, a gente se esforça tanto no serviço e não existe o reconhecimento por parte da chefia. Às vezes você né, se esforça tanto em fazer alguma coisa e não tem esse retorno que você espera. Então você fica frustrado. O problema não está exatamente, né, na frustração se apoderar de nós. O problema está nas consequências negativas que a frustração provoca. E a gente então vai, nos próximos slides, detalhar, estudar isso, né, para entender um pouco melhor, então, essas consequências negativas e como lidar com elas, como aprender a contornar, tá? E transformar isso, na verdade, em algo positivo, que, na verdade, as frustrações devem servir, né, como incentivo. Porque a consequência mais negativa que ocorre, né, nas frustrações é quando a pessoa fica desmotivada, né? Se acontece alguma coisa que não foi como ela esperava, ela cai, fica desmotivada até para trabalhar, afeta a vida dela mesma. Então, são efeitos negativos, tá? E que a gente vai estudar com mais detalhes. A grande chave para, assim, descobrir, né, como controlar, né, esses contratempos, essas coisas que fogem ao nosso controle e que ocorrem na nossa vida, é a paciência. Tá certo? Tá, João, Bonato, quer falar alguma coisa, acrescentar? Então vamos ver, né, as consequências negativas das frustrações. O primeiro sentimento ou a primeira consequência negativa, a pessoa fica com raiva, ela tem um acesso de raiva porque as coisas, né, não aconteceram como ela esperava. E muitas vezes o que acontece? Ela acaba descarregando essa raiva, digamos assim, nas pessoas, né, que ela julga que foi a causadora da frustração dela. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que a pessoa fez, na verdade, uma interpretação errônea do fato. Porque ela pode estar, digamos assim, carregada de preconceitos, de ideias que não são verdadeiras, né, e acaba causando esse acesso de ira, né, e que acaba prejudicando a própria saúde dela, causando muitas dores, né, nas pessoas que estão ao seu lado, porque normalmente quem sempre vai pagar o pato, né, principalmente as pessoas que são casadas, né, são os cônjuges, né. A segunda consequência negativa seria a desistência. A pessoa fica assim tão frustrada, esse sentimento negativo fica tão forte dentro dela que ela acaba desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos, né? E com certeza isso afeta negativamente todos os aspectos da vida dela. Terceiro ponto, perda de autoconfiança. Então, em tudo que nós vamos fazer,
é um fator essencial você ter autoconfiança, você confiar no seu taco, confiar na sua capacidade, né? Então, a frustração pode trazer isso. Outro fator negativo, o estresse. Então, quando, digamos, essa frustração fica acontecendo muitas vezes, né, em sequência, a pessoa pode estar acabando por sofrer, né, esse sinal. E quais são esses sinais que acontecem quando a pessoa é acometida pelo estresse? Ela fica muito irritada, né, fica fatigada, fica ansiosa, tem dor de cabeça, depressiva, tem dor de estômago, fica hipertensa, tem úlceras, ataques cardíacos e problemas intestinais. Então são todas consequências, né, negativas provocadas pela porque a pessoa não consegue lidar com as frustrações. E o estresse é uma dessas consequências que resultam em problemas na área da saúde da pessoa. Um fator mais grave ainda, quando a pessoa é acometida pela depressão, que ela se sente fracassada, né, tanto na sua vida profissional, ela pode ter também esse sentimento com relação à sua área afetiva. E a depressão é um dos males que mais crescem na humanidade. E só quem tem ou conheceu um membro da família, algum parente próximo, algum amigo, nesse estado depressivo, sabe o quanto é doloroso esse processo e como é difícil de tratar. Uma outra consequência, quando a pessoa procura fugir, né, desse processo de frustração, ela vai, digamos assim, buscar uma fuga, abusando de vícios, né, do álcool, de drogas, e que, consequentemente, né, resultarão, né, em outros distúrbios. E eu vou dar um exemplo por esse negócio de abuso de drogas. Ontem eu estava assistindo com minha esposa um filme que chama As 4 Vidas de um Cachorro. E nesse filme tem uma personagem que é o pai, né, de um menino que tem um cachorro. E o pai, ele tem os sonhos, né? Ele trabalha numa empresa, ele trabalha de vendedor, e ele tinha uns projetos dele de se desenvolver mais na carreira, ter assim, ambições maiores. Só que ele tinha um problema. Ele era o melhor vendedor da companhia. E quando ele foi pedir para o superior dele essa transferência de cargo, justamente por ele ser o melhor vendedor, o superior se recusou a transferir. Então ele ficou muito frustrado, uma pessoa frustrada. Aí o que acabou acontecendo? Ele não soube lidar com isso e se refugiou no álcool. Ele se viciou na bebida, acabou criando atritos com a mulher, começou a agredir a mulher. Então vocês veem, né, que um problema, uma frustração, por conta dele ter dificuldade em lidar com isso, acabou que resultou numa total desintegração da vida familiar dele. Então, por isso que é tão importante, então, nós aprendermos como lidar, então, com esses processos de frustrações. Então, como que a gente deve lidar com as frustrações? A gente sabe, né? Como eu já falei no início, a frustração é algo inevitável nas nossas vidas. Então,
os estudiosos, eles falam que, como a gente não pode evitar, a gente tem que aprender, né, a superá-las e transformar isso em algo negativo para nós, em algo positivo, tornando-se um aliado, né, nas nossas lutas. E aí, dessa forma, a gente vai poder ter atitudes, né, que vão permitir lidar, então, com esses agentes causadores das nossas frustrações, que são, na maioria das vezes, fatores externos. Às vezes pode acontecer algo interno, alguma coisa de você mesmo, você ficar frustrado com você, porque às vezes você tem um comportamento, né, que intempestivo, às vezes você agride verbalmente uma outra pessoa, e a gente que faz um trabalho religioso, espiritual, a gente tem que ter assim digamos um padrão de comportamento que não fira aquilo que eu estou pregando aqui, que estou tentando passar, né? Aí você se vê fazendo algo que vai contra aquilo que eu estou falando, eu estou tentando passar para vocês. Aí eu fico frustrado comigo. É uma coisa que pode acontecer, né? Mas na maior parte das vezes, os fatores causadores, né, das nossas frustrações são externos. São alguém que a gente acha que fez alguma coisa que não atendeu às nossas expectativas. Então, se o fator causador dessas nossas frustrações são as expectativas que nós criamos, então a gente tem que aprender, né, assim, realmente distinguir e lidar com essas expectativas, porque dessa forma você vai conseguir lidar com a sua frustração, com esse sentimento tão ruim que nos acomete e que tem consequências negativas, como eu já citei no slide anterior. Uma coisa muito importante que nós devemos entender é que esses fatos que acontecem, muitas vezes, não são eles que nos causam as frustrações, são as interpretações que nós damos a elas. E essas interpretações podem, às vezes, estar embasadas em conceitos que nem sempre são verdadeiros dentro de nós. Nós temos certos conceitos que nos levam a fazer essas interpretações erradas e que vão culminar, então, nas nossas frustrações. Então, é importante, por isso que a gente fala, né, Aristóteles já nos ensinou, deixou um ensinamento muito grande. Se a gente realmente quer se melhorar, quer realmente ser uma pessoa melhor, só existe um caminho. É descobrir, é conhecer a si mesmo, descobrir suas fraquezas, ter coragem de encará-las e dessa forma trabalhá-las, né? E não ficar transferindo para os outros aquilo de errado que está acontecendo conosco. Porque o autoconhecimento é doloroso para a pessoa, né? Ela conseguir olhar os defeitos que ela tem para poder conseguir se arrumar, se melhorar. Isso. E essa dor, a pessoa tem dentro dela, ela reconhece essa dor como sendo dela, mas ela transfere aquilo para uma outra pessoa. Ela acredita que essa dor é gerada não dentro dele, porque ele não consegue lidar com o seu lado sombrio e transfere isso, a culpa disso, para uma outra pessoa. Isso é verdade. Né? Tanto é que se nós estamos enxergando em alguém algum defeito, na verdade o que nós estamos fazendo é uma transferência. Você está fazendo um reflexo do outro naquilo que você tem dentro de você. Você só enxerga no outro aquilo que você tem. Por isso que Jesus, ele jamais julgou ou condenou alguém. Porque ele não via o mal em nada, em ninguém. Ele não via o mal. Porque o mal não existia dentro dele. Então, essa diferença de decepção e frustração é assim.
Decepção é uma coisa boa que acontece. Às vezes as pessoas acham que não. Poxa vida, a pessoa, né, eu confiava nela, ela me causou uma grande decepção. Mas pensa bem, o que é a decepção? É você descobrir a verdade. Ou porque você não queria ver, ou porque a outra pessoa se mostrou realmente como ela era. Então, a decepção que acontece, a gente tem que agradecer, porque pode ter nos livrado de um mal maior que podia acontecer no futuro, se você continuasse, talvez mantendo um relacionamento, não importa de que tipo, com essa pessoa. Então, é assim que funciona. Mas a frustração tem um lado positivo bem grande, assim, que para ver a frustração, também a presença do desejo de querer alguma coisa, de querer se melhorar, de querer conquistar alguma coisa. Porque sem esse desejo, sem esse sentimento de querer conquistar, de crescer, de melhorar, não existe frustração. Porque para a pessoa tanto faz. Por exemplo, ela quer um emprego, mas ela não consegue. Eu não queria mesmo. Então, não gera frustração aquilo para a pessoa. Mas a partir do momento que realmente ela deseja galgar alguma coisa de melhor na vida para se melhorar, inevitavelmente a gente vai esbarrar com isso em algum momento. Isso. Né, então, vamos ver aqui, né, como que a gente faz, então, como lidar com isso. O que a gente não deve fazer, tá, para evitar isso daí. Primeira coisa é não se culpar. O que acontece muito quando a pessoa fica frustrada é ficar se culpando o tempo todo. Né? Isso é muito comum acontecer. E, na verdade, isso acontece assim, no nível inconsciente, né? Na maioria das vezes. E aí fica lá, dentro da pessoa. É como se fosse uma muleta emocional para ela. Né? Ela tenta se justificar, porque ela acha que desse jeito ela vai estar aliviando, né? Assim, às vezes, sentimento de culpa que ela tem, né? Por conta de uma visão distorcida dos fatos que ocorreram. Segundo, não ficar se lamentando. Porque não existem aquelas pessoas que é difícil de ficar ao lado delas, que elas sempre estão se queixando de alguma coisa. Né? Então, são pessoas que sugam energeticamente as outras. Então, as pessoas se sentem mal ao lado dessas pessoas que vivem reclamando. E esse sentimento, né, não ajuda nada a superar as frustrações. Muito pelo contrário. Né? Em vez de se lamentar, é muito melhor observar onde errou e, a partir daí, trabalhar para corrigir aquela falha ou se melhorar. Com certeza. Um terceiro ponto, evitar de se isolar. Que é um comportamento também comum, né? Quando a pessoa fica frustrada, ela quer fugir de tudo, quer ficar longe de todos, achando que isso vai acabar com as suas frustrações. Mas não adianta, é algo que está dentro dela. Aí, para dar um exemplo, eu vou também continuar nesse filme. Que um dos personagens, ele chamava Ítalo, ele tinha um cachorro. Inclusive, é um cachorro que eu também tenho um cachorro dessa raça, é um Golden Retriever. E ele pegou um amor muito grande por esse cachorro. E, assim, quando ele chegou, ele pegou esse cachorro desde criança, né? E foi crescendo com ele, ele foi para o colégio, aí nesse colégio ele se tornou assim se destacou, né, no futebol americano. É um filme feito nos Estados Unidos, então é um esporte popular lá. Ele também ficou, então se destacou, ganhou a bolsa na universidade
E todos aqueles sonhos, né? E ele também, nesse período que estava assim, no colégio, ele conheceu uma moça que ele acabou se apaixonando. E eles planejaram, criaram muitos sonhos. Só que tinha uma pessoa que era invejosa, tinha inveja, e começou a assim, tirar o sarro, caçoar dele, e ele acabou perdendo a calma. E deu um soco na pessoa, né? E essa pessoa ficou com raiva, e assim, só para assim, um ato meio inconsequente, né? Assim, sem pensar, ele acabou, para tentar se vingar, foi e jogou uns fogos, assim, aquelas bombinhas, dentro da casa do Ítalo, quando eles estavam dormindo. Pensou, vou assustar, vou, né, fazer uma vingança. Só que, quando a bombinha, né, pegou fogo lá, acabou botando fogo na casa. Aí era uma casa de 2 andares, ele e a mãe, porque o pai já tinha se separado, né, nesse processo anterior, que ele acabou se viciando no álcool, então o relacionamento, né, não teve mais como ser sustentável, eles acabaram se separando, então ficou só o Ítalo e a mãe e o cachorro. E como eles estavam dormindo no 2º andar, já não tinha, o fogo já estava assim tão avançado, e quem foi acordar o Ítalo, né, foi inclusive o cachorro, que percebeu logo o que estava acontecendo. E nesse desespero dele tentar salvar, ele salvou a mãe, salvou o cachorro, e nessa hora ele não tinha como fazer, eles amarraram lençóis para poder prender a mãe, prendeu a mãe, desceu, conseguiu, prendeu o cachorro, desceu. Só que quando chegou a vez dele, o lençol caiu. Aí ele não teve como... aí ele foi tentar descer, né, assim, grudando assim, nas paredes, só que acabou caindo de uma altura meio elevada e acabou quebrando a perna. Aí ele acabou perdendo a bolsa, né, a bolsa da faculdade, todo aquele sonho dele. E ele desistiu até do amor dele. E se isolou na casa dos avós, que viviam numa fazenda. Ele passou até a velhice. A namorada dele acabou, ele dispensou, falou para ela que não queria mais. Por quê? Porque ele tinha um sentimento de frustração. Todo aquele sonho que ele teve, por conta da fratura, né, que ele sofreu, foi interrompido. E assim, às vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, que muitas vezes o que aconteceu dele, né, não ter ido para a faculdade, às vezes pode ter sido um livramento de alguma coisa mais grave que poderia acontecer lá, e às vezes a gente não entende. E a gente às vezes fica reclamando, fica se lamentando. Então a gente tem que também ter essa resignação, né, com as coisas que acontecem, que sempre tem uma razão de ser, né? Tá sempre no governo de Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente deseja uma coisa, e aquilo que a gente deseja, né, pode ser algo que não vai ser bom para nós. Que se diz que quando o homem fecha uma porta para nós, Deus nos abre uma janela. Isso. Né? Então, ele acabou ficando isolado, se isolou, né? Então essa é uma coisa que não se deve fazer, ele acabou sofrendo muito, a mulher acabou se casando com outra pessoa, aí depois de muitos anos ela acabou ficando viúva, ela acabou voltando também para... Não, mas isso é só uma parte, são 4 vidas, então eu só estou contando uma vida do cachorro, né? Mas tem muitas partes muito bonitas no filme, a gente chora vendo aquela 4 vidas de um cachorro. Então, aí só para terminar, né? Então a mulher voltou, e o cachorro já depois de assim, o cachorro morreu, né? Ele ficou... Deixa eu terminar, senão não termino. Não consigo terminar a minha palestra aqui. Não, então, aí o cachorro já tinha morrido, né? E esse cachorro já tinha, digamos, reencarnado, já era uma outra raça de cachorro, né?
E, assim, ele acabou sendo abandonado porque ele tinha nascido, tinha ido, sido adotado por um outro casal que não gostava muito de animais e o namorado da moça acabou jogando ele na montanha e justamente era perto da casa desse Ítalo, né, do rapaz que tinha quebrado a perna, e ele reconheceu, foi até lá, né, encontrou com ele, só que o Ítalo não sabia que ele era ainda aquele cachorro dele, né, que já tinha morrido. Então o cachorro sentiu, né, que o cachorro ele tem uma percepção muito grande através do cheiro dos seres humanos. Eu sei que às vezes pode haver um exagero, né? Mas de qualquer forma, né, é coisa do filme. Ele sentiu a presença da ex-namorada do Ítalo e foi até a casa, né, de onde ela estava. E ele tinha colocado, né, lá nos Estados Unidos parece que é comum, né? Coloca o nome do cachorro e atrás tem o endereço, o dono do cachorro. E ela achou que ele estava perdido e foi levar ele, né, até onde estava marcado na coleira lá do endereço. Aí acabou descobrindo que era o ex-namorado dela. E ficou todo aquele constrangimento dele, ele sentindo. Ele falou de todo arrependimento que ele teve de ter feito aquela escolha errada de querer se separar dela quando ele se machucou. Não teve, talvez, aquela força para lutar, né? Porque não é porque alguma coisa não aconteceu do jeito que estava planejado que deve ser o fim, né? Então isso é uma lição que a gente nunca deve desistir. E então ele teve a coragem, confessou isso para ela e no fim aí eles acabaram, né, se casando. Então como é filme, né, deu tudo certo na vida deles, mesmo depois de todos esses anos de sofrimento, né, por conta dessa decisão dele se isolar, de querer ficar separado, né? Então é assim que funciona. São coisas que a gente realmente deve pensar, não fazer realmente, né? Se a gente realmente ama uma pessoa, lutar de todas as formas, não importa como a gente imaginou que poderia ser essa união. Né? Às vezes as coisas não seguem um script como a gente, né, montou na cabeça. E a quinta e última, que a gente deve sempre tentar novamente. Porque, principalmente, né, se essa nossa frustração está relacionada com algum sonho nosso, algum objetivo de vida. Então, a gente nunca deve desistir, deve sempre lutar. Inclusive, tem uma música do Raul Seixas que retrata bem essa mensagem. E tem uma estrofe que fala assim: tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Então é assim, nunca a gente deve desistir e sempre continuar na luta. E hoje, para encerrar o meu estudo, eu gostaria de convidar uma pessoa que é minha amiga, é amiga da minha e da Cleusa já há muitos anos, desde que a filha dela era uma criança, né? A gente tem esse contato, a gente nunca deixou de manter essa amizade. E assim, a gente acompanhou todo as dificuldades que ela passou, assim, com problemas de saúde. E hoje, num desses exemplos que eu passei aqui, eu vou pedir para a Suejane ela me ajudar a contar um pequeno caso, né, que aconteceu na vida dela e que pode servir, né, de exemplo no caso que a gente estudou hoje.
Oi, gente, boa tarde. Então, eu já passei por muitos problemas na minha vida. Vou ser rapidinho, porque eu falo demais. E, assim, só que eu queria só dizer assim para vocês que problemas todo mundo tem. Talvez o meu, eu passo por muitos problemas de saúde, por muitos outros problemas e tudo mais, mas só que a gente nunca pode desistir. Você cai aqui hoje, você levanta, que nem diz o ditado, você sacode a poeira e segue em frente. Porque a vida, ela não vai parar, esperar você levantar, chorar suas pitangas e você levantar. Ela vai continuar. Então você tem que acompanhar a vida. Querendo ou não, eu acho que o problema nosso, de muita gente desistir dos sonhos e tudo mais, é porque você se sente pequeno, você acha que você não vai conseguir e tudo mais. Só que não é assim. O seu problema é se apegar naquilo. Aquilo ali não deu certo, olha, tenta de novo. Levanta, vamos seguir em frente. Vamos ser forte. Porque que nem diz a mesma música, é de batalha que se vive a vida. E todo mundo tem problema. Talvez o seu não seja de saúde, seja financeiro. Talvez o seu não seja financeiro, não seja de saúde, mas também seja sentimental. O que muitas vezes acontece. Cada um tem seu problema. E cada um vê o seu problema no tamanho que ele quer. Ninguém vê o problema do outro. Talvez o Plínio tenha o problema dele. Mas aí eu tenho o meu. Nossa, o do Plínio é pequeno perto do meu. É assim que a gente pensa. Porque muitas vezes, a gente também se acha um coitado. A gente se sente assim. A gente se sente inferior às outras pessoas. Porque você olha, às vezes o Plínio teve o problema dele, mas ele levantou e ele seguiu em frente. Aí você não consegue. Aí você se sente um coitado. É sempre assim. Você se sente um coitado. Você tem sempre dó de você. Esse é o mal das pessoas. É ter dó de si mesma. Então, todo mundo falava para mim assim. Eu passei uma época muito difícil na minha vida. Aí todo mundo falava assim para mim assim. As pessoas mandavam mensagem para mim de manhã cedo, falava bom dia, falava para mim assim: olha, Su, Deus só dá grandes batalhas a grandes guerreiros. Você vai conseguir. Aí eu pensava comigo: meu Deus, será que o Senhor olhou para mim direito? Porque eu acabei de desistir. Porque eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais. É problema demais para mim carregar sozinha, não ter com quem conversar, não ter com quem falar. Às vezes a única coisa que eu queria era contar dos meus problemas, só para tirar daqui de dentro do coração, sabe? E para me aliviar um pouco. Mas o meu marido, ele é o tipo de pessoa que ele não é de conversar. Quando você tem um problema, parece que ele tem medo que você chegue e pede para sentar e conversar. Parece que ele tem medo. Aí o que ele faz? Ele nem perto ele fica. Aí você fica se sentindo, sabe, pior. Aí chegou um momento na minha vida, eu comecei a frequentar, né, o centro assim, da Cleusa, já faz muito tempo. No começo, eu não acreditava muito em mim, não, sabe? Eu ficava meio assim, eu sempre acreditei no meu taco. Depois que eu fiquei doente, aí eu comecei a ficar assim, com medo das coisas. Porque é uma frustração muito grande quando você faz tudo sozinho, você não ter que depender de ninguém, e de repente você passar a precisar das pessoas. Para mim, isso foi uma morte. Eu morri ali. Ali naquele momento, quando eu descobri que eu estava doente, para mim foi a morte. Eu morri ali mesmo. Mas, Suejane, só para, desculpe cortar um pouco, mas na verdade o que morreu ali foi uma parte ruim, negativa sua, Suejane. Que era aquela parte do excesso de orgulho, do excesso de, né, desse negócio de achar que você era autossuficiente para tudo. E a velhice, as doenças vêm nos mostrar que nós precisamos um dos outros. Pode continuar. Então, é assim, só que eu descobri uma coisa, eu preciso das pessoas, sabe? E foi assim, quando eu descobri, eu achei que aquilo ali fosse a coisa pior do mundo para mim, sabe? Eu falei, Deus, você está me castigando.
Você está me castigando por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa forte. Aí o senhor está me castigando. Para o senhor mostrar para mim as minhas fraquezas, o quanto eu sou pequena. Aí eu fiquei revoltada, eu fiquei frustrada por não conseguir mais. Só que hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, porque me colocou pessoas na minha vida, pessoas que eu não conhecia, gente muito boa, gente assim que eu amo de coração, sabe, que me ajudou demais, mostrou para mim como que é realmente a gente viver a vida da gente. Antigamente eu esperava demais das pessoas. Hoje em dia não. Hoje em dia eu conheço as pessoas, faço amizade com todo mundo para mim é bom. Antigamente, não. Eu olhava as pessoas, se eu visse um defeito na pessoa, eu já ficava meio com o pé atrás com a pessoa. Hoje, não. Hoje eu vejo para mim que tá todo mundo é bom. Mas por quê? Eu precisei de passar por uma situação muito difícil para compreender que a vida da gente é muito simples de ser vivida. A gente espera coisas demais. Às vezes a gente quer coisas que não tem necessidade na vida da gente, mas a gente quer. Sabe? Nem que for para quebrar a cara lá na frente, mas você quer. É sempre assim. Você nunca dá valor àquilo que realmente tem que ter valor. É sempre dessa maneira. Nós vivemos sempre esperando, sendo que a gente devia seguir a nossa vida sem esperar nada, mas viver a nossa vida, participar de tudo que acontece na vida da gente. Procurar ser feliz, procurar ajudar quem nos ajuda, mesmo quem não nos ajuda. Não esperar que a pessoa seja ótima para você, porque às vezes você espera demais da pessoa, a pessoa faz qualquer coisinha para você, pronto, você já fica magoado. Por quê? Porque você está esperando demais da pessoa. Hoje em dia eu não espero mais nada. Hoje em dia eu quero ser feliz. Eu tenho os meus problemas de saúde? Tenho. Meu tempo acabou. Mas só que tem uma coisa, pessoal, vou falar para vocês. Não se importem com nada. Aproveite para viver a vida, porque essa aqui vai passar. Mas tem uma coisa que você não esquece, qual é? A gente vai voltar, pode ter certeza, para acabar de viver. Mas a vida nunca vai ser igual. Todas elas vão ser diferentes. Você não vai conhecer as mesmas pessoas. Então aproveite essas que estão aqui. Viva hoje, fale que você ama a pessoa, que você gosta, que você tem carinho, que você tem amizade. Viva. Faça hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã pode não chegar. Isso é uma verdade. E quando desanima, o que tem que fazer? Olha, sacudir a poeira, levantar e tocar a vida para frente. Pegar e falar para chegar e levantar da cama, cambaleando, que nem eu, segurando de um lado do outro, mas levanto, fico em pé e ponho o pé firme e falo assim, Senhor, eu sei que um dia eu vou parar. Meu corpo não vai mais aguentar, mas esse dia não vai ser hoje e eu vou levantar. Eu levanto e vou às 4 da manhã pro meu baito. Desculpa, viu? Obrigado, Sr. Jane. Obrigado a todos, tá? Essa é a fonte que eu consultei, tá bom? Eu espero que vocês tenham, sirva de reflexão para todos, tá? Muito obrigado.